Pode a urna eletrônica ser fraudada? Vamos entender? A urna eletrônica brasileira é um computador e, como tal, é constituída de um hardware, que é fabricado na Alemanha, e funciona a partir de um software desenvolvido e atualizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE. Desde 2000, a votação é feita integralmente por meio de mais de 450 mil urnas, espalhadas pelo país na véspera do dia da votação. E olha só, em 20 anos não houve nenhum registro de fraude. Ai, buenas, Marlise, então por que esse tema sempre volta à pauta do dia? Bem, porque sim, qualquer software pode ter o seu código manipulado e alterado para interferir em uma programação estabelecida. Isso se não houver medidas de segurança da informação. Acontece que o TSE divulga de forma sistemática as medidas de segurança para evitar os riscos de alteração nos softwares instalados nas urnas eletrônicas. São auditorias externas, auditorias dos representantes de partidos, testes de segurança com hackers convidados, logística verificada para o transporte das urnas, etc. Porém, entretanto, contudo, todavia, para os críticos do sistema eletrônico, a falta de transparência. Para entender essa crítica, nós precisamos antes entender como a urna funciona. Então vamos lá. Cada urna eletrônica é um computador com mecanismos de gravação de dados. No dia da votação, os eleitores são identificados em um terminal, que é o do mesário, e digitam o voto no outro, que é a urna propriamente dita. Esse sistema é integrado e um terminal avisa ao outro que o voto está concluído, mas não comunica os números digitados. Ou seja, não tem como o mesário saber em quem o cidadão votou. Buenas, até porque o voto no Brasil é secreto. Ao final do processo de votação, a urna gera relatórios. Um dos relatórios extrai o número de votantes e o outro, o número de candidatos mais votados. Esses dados são salvos em um cartão de memória para serem computados em uma central lá no Tribunal Superior Eleitoral. E é nesse ponto que reside a crítica. Por quê? A contagem dos votos é feita na própria urna, lá na zona eleitoral. Quando o cartão de memória ou pendrive chega no sistema do TSE, é feita uma totalização, porque os dados eles já chegam em pacotes. Não há uma contagem voto a voto. Porém, o pacote de dados visa justamente proteger o conjunto de informações, impossibilitando alterações nesse arquivo. Outro ponto de segurança da informação apontado pela Justiça Eleitoral é a não conexão à internet. Ou seja, o TSE utiliza a mídia física para transferir os dados da urna. A mídia física ela é adotada para evitar a conexão à internet, porque essa conexão poderia aumentar o risco de intercepção na transferência dos dados, ou mesmo estabelecer um risco de invasão remota do software por hackers, por exemplo. Por isso, as informações não são enviadas, mas são transferidas de uma mídia a outra. Após a transferência dos dados desse arquivo de mídia para o sistema central do TSE, a totalização dos votos é feita pela Justiça Eleitoral e sincronizada com um sistema de divulgação. Esse sistema, sim, está conectado à internet.
São os dados dessa camada de divulgação que os auditores dos partidos políticos acompanham ao vivo no dia da votação, da apuração. Esse mesmo sistema de totalização dos votos é o que aparece nas coberturas de televisão, nos portais da internet que a gente acompanha. E mais, qualquer cidadão pode acompanhar por conta própria. Basta acessar o site do TSE ou baixar o aplicativo de resultados em tempo real, disponível para todos os celulares e de graça. No sistema é possível pesquisar o resultado até por sessão eleitoral, ou seja, dá para pesquisar e saber, por exemplo, como votou a sua vizinhança. A soma dos dados permite desenhar um mapa do poder no Brasil. Com os resultados dos prefeitos e vereadores eleitos, é possível enxergar, por exemplo, qual partido teve mais eleitos no cômputo geral ou por estados. Qual partido perdeu espaço nos executivos e nos legislativos. Qual cidade teve maior abstenção. Quantas cidades reelegeram seus candidatos. E outras informações que nos permitem conhecer o perfil dos eleitos e ver um retrato do resultado desse jogo de poder chamado eleições. E aí, no resultado que mora a polêmica daqueles que querem uma redundância. O que seria isso? É a proposta do registro eletrônico mais o comprovante impresso individual de voto. Porque a impressão do comprovante de voto permitiria aos perdedores, ou seja, aqueles insatisfeitos com o resultado das urnas, a possibilidade de solicitar uma recontagem. Mas só para lembrar, aqueles que questionam a lisura desse processo eleitoral são os mesmos que se beneficiam dele. Ou seja, muitos foram eleitos pelo processo de votação em urna eletrônica. Então, qual o interesse em deslegitimar a urna eletrônica que em 20 anos nunca teve um caso de fraude comprovada? Não é muita teoria da conspiração para pouca evidência? Então, se o voto é uma aposta, eu dou meu voto de confiança para a urna eletrônica. E te convido a fazer o mesmo. Esse é o canal Seus Dados, de olho nos dados dos candidatos e dos eleitores nesse pleito municipal. E hoje a assinatura do vídeo mudará um pouquinho para pense em qual voto, para quem e com que finalidade. Boa sorte para nós. Até a próxima. Tchau!